Me permitam 3 breves pontos aqui que eu precisava conversar com vocês antes de abrirmos a palavra de Deus. Primeiro deles, Reagan, chega aqui. Ei, Reagan. Sábado passado nós nos alegramos, nos regozijamos com a entrega que você fez do seu coração a Jesus. E se faltar pregador no sábado que vem, pelo menos já temos um aqui. Hã? Gostei, viu, Reagan? Reagan, eu quero te entregar o seu certificado de batismo. Dentro desse cartão, isso é um documento, tá bom? Pode ser que em algum momento isso serve realmente como um documento, isso atesta a sua admissão como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o planeta. Já pensou que coisa? E dentro desse certificado você tem um resumo das crenças fundamentais deste movimento. Eles estão listados aqui em 28 pontos e nós nos alegramos de poder de alguma forma fazer parte disso nesse momento da sua vida. Tá bom? Eles já te saudaram na semana passada, você foi admitido, você foi inclusive admitido por batismo e por um voto da congregação na semana passada, mas mais uma vez é uma alegria tê-lo conosco, tá bom? Guarde isso num lugar importante, tá bom? E que a graça do Senhor Jesus o guie em cada um dos passos que a partir de agora você vai dar, tá bom? Saúde a igreja. Quem está feliz, diga amém. Deus abençoe, que coisa boa. Meus irmãos, a saída, você poderá contar com alguns desses convites. Nós imprimimos algumas centenas deles e serve um propósito. Em 2 sábados nós vamos ter uma celebração dos 20 anos da orquestra aqui da Igreja Adventista Brasileira de Dallas. Nós vamos contar com a presença do pastor Cláudio e do pastor Marcos. Eu vou anunciar o hino, o pastor Cláudio vai fazer a oração, o pastor Marcos vai pregar. Então, nós vamos dividir as tarefas assim. Pelo menos eles deixaram eu anunciar o hino. E aí, se você tem alguma memória afetiva, ou se de alguma forma esse ministério empolga você, eu imagino que você possa e deva se envolver em convidar, quem sabe, alguém para que esteja conosco na celebração que vai acontecer no dia 23, tá? É o sábado que precede a nossa celebração de Thanksgiving, e a gente vai ter um final de semana recheado aí de atividades, algumas delas reservadas a membros e ex-membros da orquestra. Isso vai acontecer de sexta a domingo, mas a igreja como um todo ela vai acabar se beneficiando com o serviço no sábado pela manhã e um recital especial no período da tarde. Então, eu imagino que você deva, quem sabe, levar alguns desses convites para você fazer aí uma ou outra abordagem. É um bom dia para nós termos aqui pessoas e convidados para a gente celebrar e dar glórias a Deus por esse ministério e os resultados dele aí ao longo da história da igreja aqui na cidade de Dallas, tá bom? E a última coisinha que eu queria ressaltar com vocês, meus irmãos, eu conversei com vocês antes de viajar, no início de outubro, imagino, no final de setembro, sobre algumas das nossas dificuldades financeiras, como resultado de intervenções patrimoniais, basicamente, e o que a gente consegue perceber é que a igreja ela tem aumentado a sua capacidade financeira. Isso é demonstrado na fidelidade dos dízimos, que a gente vê crescendo ano a ano, mas nesse momento é de extrema importância que nós reavaliemos a proporcionalidade das nossas ofertas em relação ao dízimo, por conta de toda a demanda que nós estamos tendo aqui. Então, por exemplo, algumas das dificuldades que você conseguiu perceber hoje, inclusive na nossa sequência do culto e do serviço, se deu a um equipamento desatualizado ali em cima, que essa semana nós vamos ter que resolver de uma forma ou de outra, porque nós não podemos ter o serviço comprometido por conta de um problema como esse, e essa semana vamos ter que resolver.
Então, são situações como essa, coisas que quebram, que ficam desatualizadas. O batismo da semana passada revelou que ainda temos problemas da parte hidráulica na parte de trás ali, vazamentos, e tudo isso é uma coisa de um prédio, uma propriedade de mais de 40 anos. Você vai mexendo numa coisa aqui, vai desencadeando outras lá. E aí eu antecipo a você, organize-se para o final deste ano, você caprichar na oferta de Natal, ela será revertida para a gente poder melhorar o nosso fluxo de caixa. Hoje nós estamos operando assim, no empate, sabe? E sempre, vendendo o almoço para pagar a janta. Não é bom que a gente opere assim. Várias coisas estão sendo analisadas para a gente poder trazer a esse plenário uma possível reforma do santuário, de algumas partes estruturais da igreja, a partir de um refinanciamento do nosso mortgage, mas ainda, e a despeito disso, separado disso, nós temos que operar numa condição em que a gente não tem que dizer para os departamentos, não faça isso agora, de dizer para eles lá em cima, olha, é muito remendo, é muita coisinha, e aí eu vou fazer um apelo a você. Nós estamos no início de novembro, a nossa oferta tradicional, oferta especial de Natal, que é uma oferta de gratidão, ela é dada no período de dezembro, mas desde já eu queria chamar a sua atenção para isso, para a gente caprichar esse ano. Eu tenho uma meta aqui na minha cabeça, no meu coração, e eu vou dividir ela com os anciãos e com algumas pessoas, com a tesouraria, e se eles acharem que eu não estou delirando, eu vou trazer para vocês agora, aqui em novembro, para a gente poder rachar essa conta junto. Nós precisamos respirar nesse ano de 2025, com tudo que a igreja está fazendo e como ela está se envolvendo e expandindo as suas ações. Nós não podemos ficar nessa agonia para a gente operar, tá bom? Então, capricha aí, tá? Pensa bem nessa ofertinha de Natal. Eu falo isso não é por exaltação própria, vocês me conhecem, sabem quais têm sido as minhas motivações, mas lá em casa a gente tem um lema: o presente de Natal lá em casa, o mais caro é o de Deus. Ninguém ganha um presente mais caro lá em casa do que a oferta que a gente traz aqui em dezembro. E eu imagino que a gente deva enxergar e entender o privilégio de a gente se envolver com o coração agradecido, né? Dando com alegria, segundo a orientação bíblica, tá? E para os azedos de plantão que ficam aí bisbilhotando na igreja, coloque-se no seu lugar. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 6. João capítulo 6. Tendo encontrado, vou pedir para você fechar seus olhos. E vamos orar a Deus. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos diante de Tua face santa nessa manhã. Nós vamos abrir a Tua palavra agora, temos ela no nosso colo e temos a expectativa de que o Senhor fale conosco. Nossa expectativa é de que o Senhor nos instrua, nossa expectativa é de que o Senhor nos ensine. E existem muitas barreiras que conspiram contra o entendimento que a gente precisa adquirir na manhã deste sábado. Então nós pedimos em Tua graça e misericórdia que o Senhor fale ao nosso coração, de que o Teu Espírito tenha plena liberdade em circular aqui, em nos influenciar, que o nosso coração, humildemente, se curve diante de tua instrução nessa hora, para que ao deixarmos este recinto tenhamos a clara percepção de que o Senhor falou conosco e que esteve no meio do seu povo. Nós
somos incapazes por nós mesmos de compreender tua vontade. Toda a nossa natureza se inclina numa direção contrária. Então, por favor, Senhor, nos ajuda nesse momento. Nós te pedimos, no doce nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. João capítulo 6 chama sua atenção aos versos 70 e 71. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós os 12, contudo um de vós é um diabo. Ele falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, pois era quem o havia de trair, sendo um dos 12. Ao nos debruçarmos sobre a história de Judas, nós somos confrontados com uma das narrativas mais intrigantes e desafiadoras das Escrituras. Como o discípulo, e nós nos perguntamos, que conviveu tão de perto com Jesus, desfrutando de tantas oportunidades, pôde traí-lo de forma tão repulsiva. A princípio, o ato de Judas nos causa indignação, e até o seu nome virou sinônimo de traição. Quando você quer dizer para alguém que foi desleal ou infiel, você diz: seu Judas. E desde então, vou lhe dizer, as pessoas não têm dado aos seus filhos o nome de Judas. Isso seria uma forma horrorosa de homenagear alguém. Mas se ao julgarmos o seu caso, nessa manhã, nós estivermos perdendo a chance de uma reflexão mais profunda sobre as escolhas e os perigos em nossas próprias vidas. Talvez a gente precise olhar para a trajetória dele e perceber as oportunidades que ele desperdiçou, as suas lutas internas. Talvez a gente precise reconhecer, juntos aqui hoje, como em diferentes momentos, ao enfrentarmos as nossas próprias tentações, a gente acaba deixando de perceber a voz de Deus, permitindo que os nossos próprios interesses se sobreponham ao chamado de Cristo para nós. Quem sabe, ao examinarmos essa história, a gente descubra que há mais de Judas em nós do que a gente inicialmente gostaria de admitir. Pois bem, essa passagem que acabamos de ler, ela é impactante, pois ela mostra para nós que Jesus sabia desde o início que Judas o trairia. Jesus chama Judas de diabo no sentido de que ele se tornaria, Judas, um agente da tentação, se alinhando com o mal. Essa escolha de Jesus, inclusive de admitir Judas entre eles, também serve como um ensinamento profundo sobre o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Mesmo sabendo de sua futura traição, ele permitiu que Judas se unisse ao grupo, deixando claro que cada um tem liberdade para fazer suas próprias escolhas, com suas responsabilidades e suas próprias consequências. Meus irmãos, o caso de Judas deveria servir de alerta para todos nós, porque a convivência que ele teve com Jesus não foi suficiente para evitar esse fim trágico da sua vida. Quando a tempestade quase afundou o barco com os discípulos, Judas viu Jesus andar sobre as águas. Judas ouviu o mestre ordenar aos ventos e ao mar para que eles se acalmassem. Quando o leproso, em sua carne apodrecida, implorou por socorro, Judas viu Jesus purificar o leproso com um único toque. Quando o desespero tomou conta da casa de Jairo, ele viu Jesus devolvendo a paz àquele lar. Quando Marta e Maria lamentaram a ausência de Jesus, ele viu o mestre trazer seu amigo do mundo dos mortos. O caso de Judas não foi falta de oportunidade. Eu já ouvi pessoas dizendo: pastor, se ao menos eu tivesse visto o que os discípulos viram. Permita-me dizer a você que isso não é um fator determinante. A disposição do nosso coração em receber a fé como um dom de Deus, isso é determinante.
Judas conviveu com Jesus, Judas presenciou seus milagres. Em certa ocasião, ele mesmo foi um instrumento na realização de um milagre. Você ainda está em João capítulo 6, observe o verso 11. Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os aos discípulos, na minha versão, e os discípulos aos que estavam assentados, e da mesma sorte também os peixes, quanto as pessoas queriam. Neste milagre relatado em João capítulo 6, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes passa pela instrumentalização dos discípulos. Judas viu os pães se multiplicarem em suas próprias mãos pelo poder de Cristo. Judas não somente testemunhou o poder de Jesus, mas participou desse mesmo poder. Vá, por gentileza, ainda que a gente vai voltar para João, mas vá a Lucas capítulo 9. Os 2 primeiros versos, na minha versão eu leio, Lucas 9, versos 1 e 2. Convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Quando Jesus enviou os discípulos, não os enviou desprotegidos ou de mãos vazias. Judas experimentou o poder de Deus fluindo através de suas mãos. Judas curou pessoas, expulsou demônios, atendeu as pessoas, pregou o evangelho a elas. Ele teve a chance de refletir nessa viagem missionária dos 12 e depois dos 70 sobre a natureza espiritual do reino de Cristo. Mas o que nos espanta em sua história é que para Judas nada disso foi suficiente. Eu disse a você, volte a João, mas agora o capítulo 13. No verso 29, no contexto da ceia, a Bíblia diz assim: Judas tinha a bolsa. Pensavam alguns que Jesus lhe dissera: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Olhe para mim, Judas tinha a bolsa. Os evangelhos dizem que ele era o tesoureiro. A responsabilidade de administrar os recursos e as doações que financiavam o ministério de Jesus e de seu time. E eu vou dizer a você, a indicação de Judas ao cargo da tesouraria não foi aleatório, é porque ele demonstrava habilidade para tal. Quero dizer a você que dentre eles havia um outro financista, mas eu tenho para mim, inclusive, que ele até queria se manter afastado um pouco disso, porque o seu trabalho na Receita Federal, o seu trabalho anterior, ele não se orgulhava muito dele. Estou falando de Levi Mateus. Os discípulos admiravam Judas. Os discípulos olhavam para ele com admiração por suas habilidades. Ele se destacava entre os demais. Deram a ele este cargo de confiança. Mas não era apenas os discípulos que admiravam a Judas e o achavam superior a eles mesmos. Judas se achava melhor que os demais. Judas se sentia indispensável. Uma mente aguçada, era como se ele visse mais longe, um visionário, um empreendedor. Isso deveria servir de alerta a qualquer um que compartilha de sentimentos semelhantes. Para aqueles que acham que a coisa vai parar se você não ajudar, você está enganado. A percepção que Judas tinha de si mesmo era tal que ele imaginava poder aconselhar o próprio Jesus. Pasmem vocês. E os discípulos jamais desconfiaram dele. Até essa última viagem a Jerusalém, ninguém duvidava de Judas. Quando Jesus antecipa, no capítulo 6, o primeiro verso que nós lemos hoje, que dentre eles um era diabo, ninguém podia imaginar que era Judas. Até essa última ida a Jerusalém, ele era o mais admirado e o mais necessário no time. Ninguém poderia imaginar. Mas no mesmo capítulo 13 de João, os versos 21 e 22, repare, Jesus, tendo dito isso, perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me há de trair.
Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem ele falava. O texto bíblico está dizendo que eles não tinham a mínima ideia que era ele. Nem sequer o questionaram quando, no verso 28 do mesmo capítulo, Judas sai da ceia. Na minha versão eu leio: nenhum dos que estavam à mesa percebeu a que propósito lhe dissera isso, pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Quando Jesus insinua que seria traído e Judas deixa o ambiente, eles não imaginavam que Jesus estava falando de Judas, muito pelo contrário, estavam imaginando que Judas estava tratando de uma das suas responsabilidades muito nobres. Talvez essa multiplicação dos pães e dos peixes, relatada no capítulo 6 de João, que já mencionamos aqui, tenha elevado as expectativas a níveis inéditos sobre o desejo de coroar Jesus rei. Mas Jesus trata de frustrar isso. Lá no relato, versos 14 e 15 do capítulo 6 de João, você vê que Jesus, não é? Os homens, vendo o milagre que Jesus tinha feito, eles diziam entre si: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então João diz que Jesus, sabendo disso, sabendo que havia o intuito de arrebatá-lo para o fazerem rei, Jesus se retirou sozinho para o monte. João é o único que expressa claramente a intenção dos discípulos de coroar Jesus rei, mesmo que fosse à força. E João apenas diz que Jesus se retirou sozinho. Os outros 3 evangelhos trazem a informação de que Jesus os impeliu, ordenou que eles pegassem o barco e fossem a outra margem. Os evangelhos deixam claro que Jesus orientou os discípulos a atravessarem o mar antes dele se retirar para orar. E ele despediu a multidão. E isso enfatiza a intenção ativa de Jesus para afastá-los tanto da pressão da multidão, quanto da expectativa messiânica equivocada que os discípulos tinham. E a serva do Senhor afirma que isso aborreceu Judas, o principal promotor dessa ideia. É hoje, vai ser hoje, nem que seja força, ele não toma atitude, nós precisamos fazer alguma coisa para ele dar esse passo, não é possível. Olha só, os índices de popularidade e as pesquisas indicam que a aceitação é quase generalizada, é hoje. Mas quando Jesus diz: passem para o outro lado, Judas se aborreceu, porque no fundo ele achava que a sua estratégia era melhor que a de Jesus. A referência a Judas no final desse capítulo 6 corrobora com essa ideia: um de vocês é um diabo. Como já mencionado, essa expressão utilizada por Jesus, muito forte, para se referir a Judas, é porque ele se tornaria um agente da tentação, alinhando os seus interesses de um coração egoísta com os do próprio maligno. Mas talvez tenha sido o jantar na casa de Simão, o golpe final que levou a revelar as inclinações do seu coração frustrado e não regenerado. Se você estiver minimamente familiarizado com a narrativa bíblica, você deve lembrar de um certo jantar na casa de um importante e honrado fariseu, certo? Uma mulher identificada por João como Maria, irmã de Marta e Lázaro, unge Jesus com um perfume muito caro. Imagino que você conheça a história. Observe a reação de Judas e a defesa que Jesus faz. Capítulo 12 do mesmo Evangelho de João, verso 5. Judas disse assim: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Mas não se engane, Judas não estava preocupado com os pobres. O grande problema, meus irmãos, dessas desculpas fofinhas e esfarrapadas, que embrulham motivações corrompidas, é que são muito difíceis de se rebater. Só o tempo é capaz de revelar o que está por trás de desculpas fofinhas, de críticas que são feitas, na tentativa de se atravessar das intenções das pessoas. O próprio Deus precisou de tempo para responder às acusações de Satanás, porque ele embrulhou num misterioso motivo todo o levante e a rebeldia que ele provocou no céu. E Deus precisou suportar longamente o inimigo, permitindo inclusive que os seus planos se desdobrassem ao ponto que nós chegamos hoje. Repare na explicação que o próprio João dá no verso seguinte, o verso 6,
Judas disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Era mais ou menos assim, meus irmãos. Ele administrava os poucos recursos. E a serva do Senhor diz que quando o trabalho dos discípulos exigia um esforço um pouquinho maior, quando exigia um pouco de sacrifício, ele tirava parte do dinheiro da bolsa para remunerar aquilo que ele achava justo por conta do seu esforço, e justificava racionalmente isso para si. Porém, ela diz, à vista do céu, ele não passava de um ladrão. E Jesus não pôde se calar diante da crítica de Judas, e Jesus sai em defesa daquela pobre mulher. Verso 7, observe a expressão, deixe-a, Jesus diz, deixe-a. Essa repreensão pública pode ter sido humilhante para Judas, aumentando a sua frustração e agora o seu ressentimento. E meus irmãos, nenhum de nós é capaz de calcular o que um coração ressentido é capaz de fazer para se vingar. Um coração vingativo é um solo fértil para todas as tramas de Satanás e a violência que ele gosta de promover. Um coração vingativo. Paixões de hoje, muitas vezes se tornam crimes amanhã. Mateus nos revela o que Judas fez depois do jantar. Observe, capítulo 26 de Mateus. Os versos são os 14, 15 e 16. Na minha versão eu leio assim: um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, isso é logo depois do jantar, propôs, que me quereis dar e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava Judas uma boa ocasião para o entregar. Sabe quando foi isso? 6 dias antes da cruz. O jantar na casa de Simão foi no sábado à noite. Foi um jantar depois do pôr do sol. E depois que Jesus o repreende, pedindo para que ele não aborrecesse Maria pelo seu gesto de generosidade, ele sai daquele jantar e trama com a elite religiosa, buscando durante a semana uma oportunidade para o entregar de bandeja. A repreensão pública de Jesus, somada à rejeição de uma visão materialista que ele tinha, a insistente antecipação de Jesus sobre o seu sofrimento e morte, tudo isso contribuiu com a decisão de Judas em trair Jesus. Jerusalém, nessas ocasiões festivas, vivia tomada por caravanas de todos os lugares. Hoje, passando a lição aos jovens, até mencionei esse dado a eles. Estudiosos estimam que na Páscoa, a festa mais importante do calendário judaico, a capital podia chegar a ter 5, 6 vezes mais do que a sua capacidade. Alguns estimam que circulavam em suas ruas cerca de 200 a 300 mil pessoas, numa cidade que estava acostumada a operar com 25 a 30 mil habitantes. A cidade estava assim. Pois na quinta-feira à noite, Judas conduziu os guardas a um cantinho íntimo, frequentemente visitado por Jesus. Judas conhecia os hábitos daquele a quem ele estava buscando trair. Lembre-se que ele deixa o cenáculo, ele deixa a Santa Ceia, quando a cerimônia ainda não tinha se encerrado. Isso está no capítulo 13 de João. Ele deixa o ambiente, ele deixa a presença de Jesus ainda ali na ceia. Eles já tinham tomado a refeição, mas estavam conversando. Todo o discurso que se segue, o discurso do capítulo 14, 15, 16 e 17, nada disso mais Judas presencia. Ele vai voltar lá no capítulo 18, levando os guardas, porque toda a conversa que Jesus tem com os 11, na saída da Santa Ceia até a chegada dos guardas no jardim do Getsêmani, tudo isso Judas já não presencia mais. Judas não ouviu Jesus dizer: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Judas não ouviu Jesus dizendo: quem vê a mim vê ao Pai. Judas não viu Jesus dizendo: olha, eu vou mandar um outro consolador. Judas não ouviu Jesus dizendo: permaneçam em mim, permaneçam em mim. Judas não ouviu a oração sumo sacerdotal do capítulo 17, quando ele diz: olha, sejam um, como eu e o Pai somos um. E o mundo
vai crer que eu fui enviado. Judas não ouviu nada disso, porque ele estava lá dentro da cidade, se organizando para trazer os guardas para o jardim. Capítulo 18 de João, verso 2, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Lucas relata o beijo de Jesus e a reação de Jesus, indicando que o mestre conhecia muito bem as intenções do desertor, mas João diz que Judas conhecia aquele lugarzinho de comunhão. Judas sabia para onde Jesus iria depois do jantar. Judas conhecia os hábitos de Jesus. Judas conhecia a forma de Jesus atuar. Nada disso impediu de fazer o que fez. Observe Lucas 22, verso 48, porque quando Judas chega, Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, traz o filho do homem? A razão do beijo pode ser bem explicada pela dificuldade de se identificar alguém num jardim pouco iluminado durante a noite. Essa foi a senha mortal: aquele a quem eu beijar é este. Mateus traz outros detalhes, capítulo 26, versos 48 a 50, alguns desses detalhes são comoventes. O traidor lhes tinha dado esse sinal: aquele a quem eu beijar é esse. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, por que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. É surpreendente o fato de Jesus consentir ser beijado, você não acha? A profecia antecipou que um amigo levantaria o calcanhar contra o Messias, está lá no Salmo 41. A pergunta de Jesus pode ser entendida como um último apelo ao coração de Judas, uma reflexão sobre a natureza da sua atitude, uma oportunidade para que ele reconhecesse o peso da sua decisão. Ao chamar Judas de amigo, Jesus não está sendo irônico ou dissimulado. Jesus demonstra compaixão e uma abertura para o arrependimento, mesmo diante da traição. A pergunta carrega uma profunda carga emocional e espiritual, revelando a dor de Jesus e a aceitação de Jesus quanto ao papel que Judas desempenharia no cumprimento das Escrituras. Amigo, por que vieste? A mera convivência com Jesus não foi o bastante para ele, e eu vou dizer aqui para você: a mera convivência com Jesus também não é o bastante para nós. Que risco que nós estamos correndo, minha igreja? Porque você veio hoje, porque você tem vindo a cada semana. Jesus não privou o traidor de sua presença e das oportunidades que a presença trazia a Judas. Tampouco nós temos sido privados da presença do Mestre. A pergunta que eu faço a vocês hoje é: por que você veio? O caso de Judas nos adverte quanto aos desastrosos resultados de um contato casual com Jesus, sem disposição real de mudança. Um ladrão foi admitido no controle financeiro do grupo, para que esse homem pudesse perceber as suas fragilidades e encontrasse em Jesus cura e perdão para sua ganância e para sua desonestidade. Ele amava o dinheiro acima de qualquer coisa. Muitos de nós somos admitidos em determinadas posições, não por causa das nossas habilidades, nós precisamos entender isso, mas por conta dos nossos defeitos. Para que a gente possa ter uma noção clara do nosso caráter defeituoso, para que a gente possa buscar em Deus auxílio para mudar. Isso aconteceu o tempo inteiro com reis e sacerdotes no antigo Israel, e hoje parece não ser diferente. O envolvimento com as coisas do reino é uma oportunidade humana, não é uma necessidade divina. Deus coloca a gente em determinadas posições para confrontar a gente com os nossos defeitos. Deus não precisa de nós. Deus não precisa da nossa criatividade, Deus não precisa do nosso temperamento
intempestivo, Deus não precisa do nosso empreendedorismo, Deus não precisa da nossa visão larga, Deus não precisa do nosso conselho, Deus não precisa das nossas articulações, Deus não precisa da nossa habilidade de relacionamento, Deus não precisa do nosso carisma, Deus não precisa de absolutamente nada. A despeito de todas as nossas habilidades, o que Deus quer que a gente perceba são os nossos defeitos. Deus não precisa de nós. A oportunidade é nossa. E Ele deu oportunidade àquele homem. Ele deixou o homem administrar os recursos para que esse homem que amava o dinheiro pudesse amar a Jesus mais do que o dinheiro, mas ele sucumbiu. Nós não somos necessários. Não somos. Nenhum de nós é. Nunca olhe para uma pessoa achando que ela é a coisa mais importante no projeto de Deus. A gente precisa se colocar no nosso lugar. Nenhum de nós, nenhum de nós, nenhum. Por que vieste, amigo? Foi a pergunta do mestre. Talvez você se surpreenda. Mas não era a intenção de Judas que Jesus morresse. Na verdade, Judas buscava forçar Jesus a tomar uma posição de autoridade. Ele queria que Jesus tomasse uma atitude. Era a visão distorcida do reino. E essa visão distorcida do reino, independente de quais sejam as nossas intenções, se nós tivermos uma visão distorcida dos planos de Deus, isso vai nos levar a caminhos equivocados, mesmo conduzindo as coisas da igreja. Note o desespero de Judas, quando ele percebe que Jesus não faria nada para se livrar dos seus opositores. Mateus capítulo 27, os versos são 3 e 4. Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é problema seu. A senhora White lança luz sobre esse assunto. Ela revela que Judas se jogou aos pés de Jesus no pátio do palácio do sumo sacerdote, pedindo, implorando para que Jesus se livrasse da condenação. Palavras dela, abro aspas. Jesus não o censurou. O mestre sabia que sua confissão era tirada à força de uma alma culpada por um terrível sentimento de condenação e expectativa de juízo, mas ele não sentia profundo e quebrantador pesar por ter traído o imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Fecho aspas. Jesus olha piedosamente a Judas e lhe diz: para essa hora eu vim. Judas implorou: por favor, faça alguma coisa. Jesus olha para ele e diz: para essa hora eu vim. Meus irmãos, boas intenções não são suficientes. Me ouçam, por favor. Se nós não reprimirmos pecados conhecidos no nosso coração, se nós não confessarmos pecados secretos, se nós não reconhecermos a corrupção de nossa alma, a ruína é certa para qualquer um de nós, para qualquer um de nós. A gente nem é capaz de imaginar o que nós somos capazes se nós não nos rendermos a Cristo, buscando nele força, para que ele transforme a imundícia do nosso coração. Nós não somos capazes de imaginar o que nós poderíamos fazer. Nessa manhã eu apelo a você, peça a Deus que purifique você de todo mau traço, que Ele arranque o seu ressentimento, que Ele limpe sua alma da inveja, da cobiça, que Ele reduza o seu orgulho a nada, que Ele remova a sua culpa.
deixando a presença de Jesus durante a ceia, o Sr. White diz que fez-se meia-noite na história de Judas. A Escritura diz que Satanás entrou nele. O pecado desenvolveu em nós uma grande capacidade de esconder quem realmente nós somos. Mesmo em aparente devoção, nossas orações vagas, nossas confissões não específicas, nossas boas obras ocasionais, a liderança que a gente exerce na igreja, uma dieta impecável, posições de alta responsabilidade, tudo isso pode servir de cortina de fumaça para a gente aliviar a nossa consciência culpada e maquiar a nossa real condição. Deixa eu dizer a você uma coisa, isso não está nas minhas notas. Por mais de 10 anos, eu imaginei que estava fazendo um serviço a Deus, ao consentir em ser um pastor. Por mais de 10 anos, Deus aturou o meu orgulho e a minha arrogância, quando inúmeras vezes eu dizia a Ele: no dia que o Senhor me liberar, eu vou fazer outra coisa da minha vida, por mais de 10 anos. E ironicamente, no momento que poderia ser considerado por muitos o momento em que mais produtivo eu fui, em que mais útil eu fui à igreja, quando eu entrava no meu quarto para orar, com o som dos aplausos de muitas pessoas inocentes à minha volta, ainda ecoando nos meus ouvidos, eu não podia sentir a aprovação de Deus. Meus irmãos, nenhum de nós pode se fiar em nada que a gente venha fazer como se isso nos recomendasse a Deus, a não ser a justiça e os méritos puros e incontaminados de seu imaculado Filho. É uma honra servir a Deus, uma honra. Naquela madrugada de sexta-feira, aquele que estivera sentado com Cristo horas antes numa posição tão honrada, que teve os seus pés lavados pelo Senhor da glória, guiaria um grupo de soldados para prender seu mestre. Ao deixar a ceia, Judas selou seu destino. Ele sabia onde encontrar Jesus. Ele entrou na presença de Jesus. Ele o saudou com um beijo. Mas todo esse contato não poderia lhe trazer mais nada. Você pode saber onde Jesus está. Você pode entrar na presença dele. Você pode inclusive vir aqui à igreja e saudá-lo com beijos e louvores. Mas ficou claro para todos nós hoje aqui que nada disso é suficiente. O Senhor se deixa beijar por Judas. O nosso Senhor sente o toque dos lábios do traidor em sua santa face e ainda faz um último convite ao chamá-lo de amigo. Por que vieste? Essa pergunta pode se referir a algo além do jardim. Pode ser uma tentativa de levar Judas a um regresso no dia em que ele se uniu ao grupo. Pode ser um convite à reflexão. Pode ser uma jornada ao início do ministério, um último apelo. A pergunta que fica é: amigo, por que vieste? Querido Deus e amado Pai, a história de Judas nos serve como um grande alerta do perigo que corremos em não nos rendermos à influência divina e transformadora de Jesus Cristo em nosso coração. A familiaridade com as coisas sagradas
sem a disposição de sermos transformados, só aumenta o nosso risco. Eu falo para uma audiência essencialmente cristã, que sabe onde encontrar Jesus, que reconhece quando entra na presença dele, que inclusive o sauda, invoca o seu nome, acena em devoção. Mas é possível que alguns de nós estejamos trilhando o caminho da ruína e da perdição, porque nós não temos sido transformados pelo contato com Cristo. Daquele grupo de discípulos disfuncionais, tortos, míopes, não havia um justo sequer. Mas a diferença entre Judas Iscariotes e os demais foi que os 11 reconheceram que precisavam do divino mestre e se renderam em arrependimento. Deus e Pai, olha para essa igreja que o Senhor colocou sob os meus cuidados e sondando o nosso coração, conhecendo nossa história, nosso passado, nosso ontem e nosso amanhã. Eu peço, eu clamo, eu te imploro. Transforma a nossa vida à semelhança de teu Filho. Não permita que nenhum se perca, Pai. E para a tua glória, salva o teu povo, salva a tua igreja. E quando o Senhor voltar, que nenhum desses se perca. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.